Olá, olá, comunidade! Aqui quem fala é o Cristiano Bem. Eu sou um dos hosts aqui do nosso videocast, ACXcast, o podcast da comunidade Amigos CX. Estou junto com o meu parceiro, Bruno Guimarães. Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Tamo junto para mais um episódio aqui do nosso ACXcast. Legal. Gente, hoje a gente tem uma convidada super especial, mas antes da gente apresentá-la, vou dar alguns recados, tá? Não sei se todos sabem, mas a gente tem os nossos livros da comunidade. Vocês vão acompanhar aqui no QR Code, vocês podem acessar e ver, ter mais informações. A gente tem experiência do cliente, experiência do colaborador e vai sair também o experiência no paciente, agora no finalzinho desse trimestre, tá? Além disso, a gente tem o nosso super evento, o All Summit, que está indo para a terceira edição, que vai ser no dia 5 de abril. Você consegue visualizar mais informações no QR Code aqui da nossa página. E vai ser um dia inteiro de muito conhecimento, muito know-how, muito network também. Vai ser no Cine Marquise, na Paulista, então já reserva aí na agenda 5 de abril. E se você já quiser fazer sua inscrição, é só acessar o link aqui na descrição ou o QR Code, tá bom? Bom, sem mais delongas, vou apresentar agora nossa ilustre convidada. Ela é responsável por transformar os processos tradicionais em modelos de geração de engajamento e impacto nos negócios. Ela ajuda as organizações a potencializar seu desempenho, honrando os relacionamentos em todos os contextos, sempre com foco em ter uma experiência de trabalho em equipe com toque humano. Com mais de 20 anos de experiências em empresas de grande porte, com experiência executiva, liderando as áreas como head ou diretora de RH, comunicação, treinamento e desenvolvimento, marketing de qualidade. Atuando nos seguintes segmentos: financeiro, tecnologia, contact center, cobrança, telecom e atacado. E hoje, como superintendente de gente em gestão no Tribanco. Marcela Pimenta, seja bem-vinda ao nosso ACXcast. Obrigada, prazer grande estar aqui com vocês mais uma vez. Sou parceira dessa comunidade dos amigos. Coautora do livro Experiência do Colaborador. Exatamente, o capítulo dela está muito bom e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, pessoal, também. Bom, Marcela, é super prazer ter você aqui com a gente. Eu sei que sua agenda é super agitada, mas a gente queria saber e falar um pouquinho também para o pessoal, para a comunidade, um pouquinho do seu background. Como você chegou até essa posição de superintendente, desde lá do começo até agora? E desde o começo tem história, hein? Vamos dar uma resumida nela, então. Bom, são 20 anos de experiência. E desde quando eu entrei no mercado, novinha, com quase 20 anos, né? Porque eu resolvi casar e ter filho primeiro. Então, com 20 anos, quando eu entrei no mercado, eu já tinha meu propósito claro, eu já sabia onde que eu queria chegar. Não em segmento, mas já sabia o que eu queria fazer, trabalhar com o desenvolvimento de pessoas. Então, fui caminhando em passos bem lentos para chegar até onde eu estou, um passo de cada vez. Então, comecei trabalhando como atendente, a experiência do cliente na veia, a melhor experiência da minha vida, onde a gente aprende a ter muito jogo de cintura, a gente tem uma experiência transformadora com problemas reais, entendendo aquilo que o cliente precisa. E de lá, naturalmente, eu já fui para a área de treinamento, desenvolvimento, RH, passei por marketing, área de qualidade, operações, atendimento bilíngue, enfim. E sempre em empresas de tecnologia. Trabalhei muito tempo no segmento de contact center. E fiquei quase 10 anos na minha carreira num grupo. E agora eu atuo no segmento financeiro. Então, estou no Tribanco como superintendente de gente de gestão há pouco mais de 2 anos. E amo o que eu faço, acima de tudo. Eu acho que chegar até aqui é resultado de muito amor, né? Amar o que a gente faz é muito importante para a gente ter sucesso. E sucesso é aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer fazer, né? E se propõe a fazer bem feito. Então, tô feliz de estar aqui hoje. Quando tem amor envolvido, a gente consegue transbordar o copo, né?
É um tempero diferente, né? Exato, exatamente. Legal. Gente, antes da gente começar, Marcelo, eu queria entender um pouquinho mais quem é o Tribanco. Fala pro pessoal. Tribanco é o Banco Triângulo, tá, gente? Não é o Tribanco, não é do Sul. Banco Triângulo é o banco aí que tem 31 anos no mercado. É de um grupo forte que é o Martins Atacado, que tem seus 70 anos. E o Tribanco nasceu há 30 anos atrás para prover soluções financeiras para os clientes do atacado. Então, nosso segmento é o varejo. A gente tem na veia o varejo brasileiro, o nosso propósito é desenvolver e fazer esse varejo crescer, está no nosso DNA, oferecer soluções simples para o cliente. Então, somos um banco com muitas soluções, temos maquininha, temos cartão de crédito, temos todas as soluções de empréstimo, entre outras coisas, que vem aí, né, que o Banco Central exige. E é um banco que está em Uberlândia, que está em São Paulo, que está no Brasil todo. A gente já é remoto há 30 anos atrás, porque a nossa área comercial está aí no cliente, a gente não tem, né, agência nos escritórios, enfim, no Brasil, então a agência é o próprio comercial que está no cliente. Esse é o banco. Legal, Marcela. Enfim, você falou sua experiência, uma carreira sólida aí, com o tema de RH, Employee Experience, gestão. E acho que de um tempo para cá, a gente ouviu muito o termo Employee Experience, né? E a gente acabou deixando um pouco de lado o tema RH, virou Employee Experience. Você, nesses 20 anos de experiência, você vê que foi mais uma mudança de nome ou existe, de fato, uma transformação nesse mercado? Bruno, olha, existe uma transformação e se a gente for falar de contexto, não só na área de RH, né, nome aí mais tradicional, mas quando a gente pega as eras, né, falando aí desde 1960, era produtiva, a era da tecnologia, e há 20 anos a gente está vivendo essa era da experiência, né? Desde 20 anos, 15, desde 2010. Sim. Então a gente percebe essa mudança no comportamento humano em primeiro lugar. O cliente tem o poder nas mãos hoje. E junto com isso, com a tecnologia, né, ela se multiplica e potencializa mais ainda. Então, isso desdobra em muitas áreas, né? A gente percebe isso, mas tem um marco importante recente que é a pandemia. Uhum. Mas o Employee Experience, ele é um tema dentro da área de RH e ele é uma mentalidade. Então, é muito mais sobre como os gestores da área de pessoas enxergam o que é essa experiência, o que de fato eles fazem para agregar valor. O RH pode ser super tradicional, ele vai continuar tendo as suas áreas de pagamento, sua área de treinamento, sua área de recrutamento e seleção, mas é sobre a base que você tem no olhar para o seu colaborador, que é diferente do olhar para o cliente. Então, muita gente confunde a experiência do colaborador e X e X, é a mesma coisa. Não, não é. Tem uma sutil diferença, porque colaborador é colaborador e cliente é cliente. Então, eles não são meus clientes internos, eles são meus parceiros, os gestores, e são meus colaboradores. Uhum. Então, esse é o tratamento que eu vejo, e a mudança é significativa e real. É um buzzword? Sim, é também, dependendo do ponto de vista, quando a gente analisa algumas questões em empresas que trabalham apenas com a parte superficial do tema. Trabalha só com buzzwords, de fato, né? O buzzword ou com a bolinha de piscina, o escorregador e o dia livre de trabalho. Não é sobre isso. É uma visão mais superficial mesmo, né? E você, assim, a gente vê pelo seu background que você trabalhou em vários mercados, assim, e é interessante essa visão plural. Mas quando a gente para para pensar, você para para pensar e você vê, EX é desafiador em todos os mercados, é aplicado em todos os mercados. Como que você vê isso, assim, para todo tipo de empresa, seja ela pequena ou seja ela grande? Como que você vê? Esse é, inclusive, um grande mito, né, que existe, né? Ele se aplica para todo mundo, para empresas de pequeno porte, de grande porte, para segmentos? Tá. E a resposta é que sim. Muitas empresas pequenas, né, em segmentos que não comportam, né, um RH tão robusto,
Vai ter uma área de RH, né? Às vezes o departamento pessoal, que é aquela parte tradicional de pagamento, nem é feita no lugar, mas vai ter uma área de RH que cuida de pessoas. Então, é possível fazer, porque, mais uma vez, vai estar na mentalidade de como essa pessoa consegue enxergar essa experiência. É claro que os processos não vão ser tão robustos, né? Não vai conseguir usar uma tecnologia que é a base para o Employee Experience funcionar também. Então, ele tem que ter a tecnologia e ele tem que estar vinculado à estratégia do negócio. Aí sim a gente tem uma experiência do colaborador. Então, ele depende muito do tamanho da empresa, da robustez e da necessidade. Eu vejo, assim, que todas as empresas precisam ter uma área de RH com foco em desenvolvimento de pessoas e olhar para as pessoas, né? Uhum. Nem todas conseguem ter uma estrutura tão grande. Mas se você tem 1, 2, 3 pessoas, já é possível fazer. Já consegue tracionar, né? É mais a questão de vontade, querer fazer e se preocupar com isso do que tamanho especificamente, né? Exato. E até nesse ponto, até minha dúvida é o seguinte: onde estão os limites do RH, do Employee Experience, como que essas áreas trabalham em conjunto, qual que é a responsabilidade de cada um, o que cada área ali toca no dia a dia? Uhum. Olha, eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tenho lá no Tribanco, onde eu tenho uma equipe com 16 pessoas contando comigo. Então, não é uma estrutura grande. Tá. Né? Uma empresa com 800 colaboradores, um banco que atende nível Brasil. Nossa área comercial está espalhada no Brasil inteiro e a gente tem o escritório em Uberlândia e São Paulo. Então, tem uma complexidade de região, enfim, contextos diferentes. São Paulo e Uberlândia, culturas diferentes, totalmente. A mesma empresa, mas as culturas são diferentes. Então, a gente tem 3 culturas, a gente brinca. A área comercial, que está no campo, Uberlândia, que é a matriz, os mineiros, e São Paulo, aceleradíssimos. Outro ritmo, né? Outro ritmo. Então, são problemas diferentes, culturas diferentes. Minhas medições no NPS, ela é aberta por cidade, no caso campo, né, geral, Uberlândia e São Paulo, para eu entender a temperatura como é que tá. Então, é sobre isso. Mas o Employee Experience, ele vem na nossa estratégia no Tribanco como uma diretriz. Então, todas as áreas, todos os subsistemas que eu tenho dentro do RH, eles atuam com o olhar de Employee Experience. Então, eu tenho as áreas de governança, 2 gestoras, e elas são responsáveis por descer essa estratégia aplicada em cada processo dentro desses subsistemas. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma gestora que cuida da área de recrutamento e seleção, onde ali a gente tem o employer branding, onde trabalha nessa marca empregadora forte. Ali ela olha para a experiência do candidato, começa ali, quando a gente escolhe a ferramenta e vem a tecnologia, para que esse candidato possa ter a melhor experiência no processo seletivo, desde a sua candidatura até um retorno de feedback. A gente recebeu esse ano o prêmio da GUP. A gente utiliza a GUP como ferramenta, não só nós, né? Muitas empresas. E esse ano eles conseguiram fazer um evento aberto, presencial. A gente saiu do, acho que 40º lugar para o 13º. E a ferramenta ajudou muito a gente, porque a gente trabalhou muito com a inclusão, que é um dos temas também que vem sendo um grande destaque e desafio para a gente na área de pessoas, da diversidade e inclusão. E lá a gente recebeu também esse selo das empresas que dão 100% de feedback, que é uma outra dor grande. Então, se você for pensar dentro da experiência, né? Quem que é responsável por quê? Se você é um analista de recrutamento e seleção e você está fazendo uma entrevista, você é responsável por garantir o retorno daquele candidato, que é a maior dor que a gente tem no mercado. Empresas que fazem processo seletivo, o candidato fica esperando e não tem retorno. Né? Então, essa pessoa é responsável por garantir, além de todo o processo, o retorno, que é uma dor. Então, Bruno, a gente, na experiência, a gente fala muito do mapeamento da jornada, do candidato, do colaborador. E são muitos pontos de contato. Isso é muito comum com o Customer Experience, você mapear os pontos de contato. E aí, com a tecnologia adequada, você tem muito mais facilidade de garantir, num volume muito grande, esses contatos e retornos e garantir uma boa experiência, uma boa avaliação, né, nesses momentos. Ela vai ficando cada vez mais difícil, essa jornada do colaborador, né? Porque um dos pontos que a gente descobriu com a pesquisa de NPS, a gente está na 7ª edição, a gente mede 3 vezes no ano, é que quanto mais tempo de casa, menor o NPS.
Tá. Porque a experiência dele vai aumentando, vai ficando longa. Uhum. E ele vai tendo várias frustrações. É igual relacionamento, gente. A gente Exato. começa, é tudo lindo. Durante o tempo, o negócio vai ficando mais complicado. Você vai conhecendo os defeitos. Então, você muda de liderança. Seu líder, um era muito bom, o outro não é, até você ajustar. Uhum. A empresa passa por momentos críticos, momentos bons. A gente passa por anos que não tem pagamento de bônus. Como que vai ser a sua experiência? Quando você for avaliar, você não vai dar aquela nota tão boa assim. E conforme o tempo vai passando, você vai tendo base de comparação também, né? Sim. Então, no começo, por mais que é uma construção na sua cabeça, no começo é tudo lindo, né? Você tá motivado, né? Tudo é legal. Conforme você vai evoluindo, você vai tirando um pouco daquele amor, digamos assim, né? Que tá tudo perfeito e vai começando a enxergar as coisas como são. Então, seu nível de exigência começa a aumentar um pouquinho e sua criteriosidade... Criteriosidade, tá certo essa palavra? Tá. Acho que tá, né? Enfim, começa a ser um pouco maior, né? Porque você começa a ver as coisas e entender como funciona. Você trouxe um tema aqui que eu acho que é importante a gente explicar para a nossa audiência. Employer Branding, que é dentro desse universo de Employee Experience, tem mais esse termo de Employer Branding. Fala um pouquinho, o que é o Employer Branding? O Employer Branding, muita gente confunde com o Employer Experience. Eles são totalmente diferentes, né? O Employer Branding, ele é um meio. O Employer Experience, ele é o fim. Então, a marca empregadora, ele é um processo importante onde você vai hackear elementos da sua cultura para poder traduzir isso em marca e como que você vai vender para o seu candidato à sua empresa. Uhum. Então, você faz o EVP, que é o Employee Value Proposition, e você vai vender qual que é a sua proposição de valor para aquele candidato entender dentro daquela realidade se faz sentido, se ele tem um fit cultural com aquilo, se ele gosta, se ele tem, né, essa perspectiva e se pode fazer sentido para ele. Tem candidatos, né, que procuram segmentos específicos. Então, vamos lá, ele quer só trabalhar em banco porque a experiência dele é banco. Basicamente, benefícios são muito parecidos. Então, como que você vai poder agregar valor dentro do seu segmento? Às vezes não vai ser com benefício, é onde entra dentro da proposta que a gente tem, né? O Total Cash, o Total Compensation, não é só o dinheiro. Então, é como que você traduz algo que é intangível da cultura e até um benefício ou outro que pode ser Uhum. diferenciado também para aquele candidato se atrair para a sua vaga, você ser mais atrativo do que Sim. outra empresa. É um desafio grande porque não pode mentir, né, gente? Não vale inventar, porque quando ele chega lá no onboarding, ele vai descobrir. Exatamente. A experiência dele vai comprovar aquilo, né? E É a aí- promessa quando você dá a promessa de marca, né? Exato. E esse ponto é interessante, que acho que, ainda mais você que tem essa sólida experiência, 20 anos de carreira, você pode ter essa mesma percepção. Antigamente existia toda aquela questão de eu quero trabalhar naquela empresa. E aí você tinha um desejo, era o sonho, você queria construir carreira e tudo mais. Então, eram os candidatos buscando as empresas que eles admiravam. E a empresa não tinha preocupação de mostrar sua cultura, não tinha nada disso, porque Sim. ela estava lá no topo, ali intocável. Hoje eu vejo que isso mudou. A empresa tem que ter essa preocupação de mostrar qual que é a sua cultura, por que que o que que ela precisa fazer para atrair os talentos, porque agora quem tem o poder é o colaborador. Ele escolhe para onde ele quer ir, né? Muitas vezes, né? Você vê essa mudança também de comportamento das empresas e dos colaboradores também? Total. Ela é muito real, e, inclusive, na entrevista, a gente sente o posicionamento do candidato diferente. É uma via de mão dupla. Antes, o candidato não fazia nem tantas perguntas, né? Parece que era meio proibido. Era o cara do RH ali te entrevistando e com pegadinha, isso não existe mais. Assim, né? Para aqueles que acompanharam essa evolução, a gente abre muito para pergunta, para entender o que são as expectativas, o que aquele candidato busca, né? E ele também faz muitas perguntas. Então, por sua vez, o candidato também faz a sua tarefa de casa, pesquisa, né? Nós, que somos banco, entre outras empresas, tem um relatório divulgado abertamente. Então, se você não está num ano muito bom, eles já chegam perguntando, olha, eu olhei seu resultado e esse ano não está muito bom. E aí, qual que é a perspectiva? Qual que é a estratégia? Então, quando você vai falar de bônus com o executivo, né? Então, você coloca na proposta uma linha de tempo de 5 anos, mostrando qual que é a sua previsão de crescimento em faturamento. Então, você tem que mostrar uma sólida, algo sólido, real, de perspectiva de futuro, né? Por isso que é importante estratégia, planejamento, área de pessoas andando junto. Porque não é mais sobre você apresentar uma proposta de salário.
né? O total cash, ele não é relevante mais. E, além disso, toda essa questão da cultura. Então, você conta a história da empresa, né? A pessoa se identifica, ela tem que brilhar os olhos para aquele desafio. E aí, o que muda também é sobre essa geração, que não tem como falar da geração. Eles brilham os olhos para o desafio, para o propósito. Né? Algo que eles ainda estão descobrindo, né? Porque eles não conhecem exatamente aquilo que quer, mas eles se jogam. E se eles gostam, né, eles vão fundo. Então, você tem que tentar trazer esse brilho nos olhos, o desafio tem que ser real. E as pessoas são pessoas diferentes, né, gente? Cada um vai se encantar com um desafio, com um momento diferente. Tem gente que gosta de entrar para fazer a transformação. Tem gente que fala assim, não, já quero uma empresa transformada, porque estou querendo muito trabalho. Eu já transformei demais, agora não quero mais isso. Então, são profissionais em momentos diferentes. Empresas em momentos diferentes, e aí é igual Tinder, né? Tem que dar match. Sim. Deu match, aí vai. Aí deu certo. E a gente passou por um cenário bem desafiador nesses últimos anos, que foi a pandemia, né? Eu acho que foi um desafio para todo mundo, né? Principalmente para as empresas também, que tiveram que se adaptar. E como você vê isso? Você vê que a pandemia ela tracionou algumas coisas? Por exemplo, a gente sempre conversa e fala, a transformação digital foi acelerada. Não, legal. Mas teve algumas outras iniciativas que vocês fizeram lá no Tribanco, que você viu no mercado? Fala um pouquinho pra gente. Nossa, Cris, a pandemia foi um marco, assim, muito grande. E quando começaram a sair os estudos, né? E ainda tem muito porque a gente está ainda vivendo, né? Esses últimos 2 anos como consequência, analisando o mercado. As empresas não tinham uma preparação para o modelo de trabalho remoto. Todas, não. A maioria não tinha, né? E tiveram que mudar do 100% presencial para o remoto em dias. Então, teve essa pressão natural do modelo de trabalho, que ainda é um tema crítico, e a gente vai e volta, e vai e volta. E a onda é agora 3 dias ou 4 dias, e vem agora as pesquisas, e o híbrido é o híbrido de mentirinha, né? Porque como 4 dias presencial e 1 remoto, isso não é híbrido. Então, a gente vive ainda isso em uma constante mudança. Ele foi um tema muito latente. Mas acredito que o principal que veio trazer uma mudança transformadora é a saúde mental, qualidade de vida. Isso foi transformador. Esse seria um marco que eu acredito que devido não só à pandemia, mas às questões de comportamento humano, mais uma vez, o que as pessoas passaram diante da pandemia fez com que nós, enquanto seres humanos, mudássemos nossa mentalidade. E aí, mais uma vez, priorizando aquilo que é mais importante. A vida, a saúde, o trabalho, ele tem que ser um meio de vida, ele não pode ser meio de outra coisa, ele faz parte, tem que ser divertido e leve. Então, falando nisso, a gente lá no Tribanco, a gente começou e implantou um programa que começou no início da pandemia, então ele vai para 2 anos, o Jeito Leve de Ser. Então, lá a gente trabalha dentro dos nossos subsistemas de RH com nomes fáceis para poder traduzir aquilo que o colaborador vai entender. Então, na nossa intranet, por exemplo, ela é por jeitos, né? Então, jeito de trabalhar, ele já sabe que é o modelo de trabalho. Jeito leve de ser, né? O jeito de liderar. Então, tem tudo, são os jeitos de ser, a gente traduziu assim para ele. Porque quando eu coloco na minha linguagem de RH, eu não estou olhando para a experiência do colaborador, eu estou colocando naquilo que é o meu processo interno, que o colaborador não precisa entender. Então, mais uma vez, né? Detalhes da experiência estão na mentalidade, como a gente aplica para o colaborador visualizar. E o Jeito Leve de Ser, ele começou, gente, foi muito engraçado. Ele começou com a gente montando um desafio para as agendas, porque com o híbrido, né, a gente abria a geladeira e tinha convite do Zoom, do Teams, saindo, pipocando em qualquer horário. As pessoas se duplicaram, elas participavam de 2 reuniões ao mesmo tempo, eu não entendia como, porque eu não conseguia. Eu fiz isso algumas vezes. Então, ainda não entendo, Bruno, depois você me conta. Mas, assim, é uma loucura, porque a gente ficou cansado mentalmente, esgotado. Por mais que as pesquisas provem que a gente teve maior produtividade, o cansaço mental, ele chegou, ele veio. Gente, a conta, ela chega. E a gente percebeu que estava insano esse movimento de agendas, porque as pessoas
tinham que marcar na agenda para você falar, não era como no presencial, né? Muda um pouco o contexto. Muda totalmente, aliás. Então, a gente começou com o jeito leve de ser. Enquanto as empresas mais aceleradas estavam fazendo um dia de folga, 2 dias de folga, a sexta livre, e às vezes as pessoas, elas chegam na gente para dar dicas, né? Ah, podia dar uma sexta livre. Eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos respeitar o horário do almoço e o horário de encerramento do trabalho, que já seria maravilhoso. Então, a gente começou a lançar, dentro de um plano de comunicação bem robusto, o jeito leve de ser. Então, olha, a partir de agora, o horário de almoço, do 12h30 às 2h, deve ser respeitado, você não deve marcar reunião. E não é simples assim, né, a gente aplicar isso, porque numa da noite pro dia que as pessoas mudam o comportamento. Então, o que a gente fez foi adotar algumas estratégias. Então, eu chamei as assistentes, que são as secretárias da diretoria e do presidente, combinei com elas e avisei para eles, olha, a partir de agora, elas não vão mais puxar a agenda, porque é de cima para baixo. O presidente puxa a agenda com os executivos puxam com a equipe, que por sua vez vão demandar as equipes para fazer o material, e, enfim. E aí é uma cascata sem fim. E a gente combinou com elas que não teria mais essa agenda, que não poderia mais marcar reunião assim. E foi ótimo. E 6h30 também não. 6h30 é o encerramento do trabalho. A cultura São Paulo quase se revoltou. Como assim? 6h30 a gente está no escritório trabalhando. Não tem isso. Mas aos poucos as pessoas foram se adaptando, gostaram, e toda a medição de NPS, ele é muito elogiado, o jeito leve de ser. Então, esse foi um exemplo simples, onde ele pode ser aplicado em qualquer área. Um bom plano de comunicação, um alinhamento com a liderança, a segurança psicológica das equipes conversarem e recusar, às vezes, uma agenda. Então, hoje, quando eu passo uma agenda que vai até 7h, às vezes uma reunião das 6 às 7, ela tem que ser uma exceção e eu tenho que combinar antes com o meu time. Então, hoje, os times de BPs, eles ficam direto comigo. São 3 business partners. Então, eu falo, gente, hoje eu não consigo essa agenda, só consigo das 6 às 7. Tudo bem para vocês? Porque uma tem que buscar o filho na escola, uma tem um compromisso com o marido. Cada um tem a sua vida e não dá pra gente ficar sempre colocando barreiras para as pessoas terem uma boa qualidade de vida por conta de mais uma reunião que poderia ter sido resolvida ou marcada com antecedência. Então, a gente se planeja melhor com isso. Então, esse foi um exemplo super simples, entre outras coisas que a gente fez dentro do Jeito Leve, benefício com clube, plataforma para terapia estendida para família, entre outras coisas que ajudaram também. E tudo isso veio por conta de pandemia. Sim. Iniciativas que não tinham, nem estavam no planejamento, no radar, nada. Nada. E o legal também que eu comecei a perceber que o mercado começou a olhar mais para a família também, porque o profissional estava em casa. E aí, muitas vezes o ambiente não é preparado ali para você fazer uma reunião. Às vezes você faz na cozinha, faz em outros lugares. E aí eu vejo que tem algumas empresas que elas focaram também, igual você falou, estendemos para a família, né, o acesso ao aplicativo, porque está no meio ali também, né? Então a família é impactada, né? E principalmente com a pandemia ainda mais, né? Eu acho que o desafio da pandemia foi que aquela barreira, né, de você sair do escritório, fechar o computador, pegar seu carro, seu transporte, ir para casa, você tinha essa quebra no seu dia, né? Você virava a chavinha, né? E em casa você não tinha isso, você saía da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, e muitas vezes você estava almoçando, jantando com o computador do lado, né? O celular na mão. Exato. E a família estava ali também, participando daquilo tudo, né? E acho que no começo, né, produtividade, vamos trabalhar, vamos resolver. Mas depois a conta chega, né? A conta chega, porque você começa a se sentir até preso naquele ambiente, né? Que pandemia, você veio o lockdown, não conseguia sair. Reunião começava às vezes 7, 8 da manhã e até 9, 10 horas você estava lá, e quando você viu, passou o dia inteiro, você não fez nada, você não saiu daquela cadeira, né? E acho que esse cuidado com as pessoas, né, e principalmente com a parte mental dos nossos colaboradores, foi fundamental, porque senão acho que não, tenho certeza que muita gente entrou em burnout, ansiedade aumentou, depressão, coisas desse tipo que talvez antigamente, antes da pandemia, era bem menor o nível, né, e o volume, a preocupação, né, desse tipo de caso, né? E a gente percebe a importância nos pequenos momentos, como você falou, que a gente tinha a possibilidade de desligar.
Tudo bem que no trânsito de São Paulo você não desliga, né? Você estressa, porque você fica 2 horas no trânsito. Mas na Uberlândia, por exemplo, não, é menos. Menos trânsito. Mas, assim, são momentos como esse que ajudam a gente a desligar, a entender que você está saindo do trabalho, agora você vai para casa, você vai ter um momento de lazer. Então, a gente não tinha consciência de quão importante eram esses momentos. E a gente passa a ter maior consciência mesmo sobre essas respostas que o nosso cérebro dá aos estímulos necessários para você fazer uma pausa, né? Então, a gente vai acelerado porque tem que produzir. Cara, mas se você fizer um mindfulness, ali uma atenção plena para focar em 1 minuto, vai na varanda, vai no banheiro. Às vezes eu já fui no banheiro para fazer 1 minuto de respiração para entrar numa reunião. Faz a diferença. Então, meditação, a ginástica laboral, uma respiração, são momentos que importam, e a gente fala disso, né, no IEX, os momentos que importam, e os líderes podem incentivar isso. Então, se a gente tem líderes mais humanos e conscientes dessa necessidade do outro, você consegue trabalhar isso de uma forma leve e manter a equipe produtiva, porque no final é isso, né, nós estamos ali trabalhando para entregar uma boa produtividade, um resultado, mas não pode ser a qualquer custo. Exato. Então, os meios importam muito para você ter colaboradores felizes e que entregam resultado. E conseguir passar essa mensagem de uma forma que gere confiança, né? Porque muitas vezes existe a comunicação, mas talvez a atitude dos executivos, a atitude da empresa não condiz com aquela comunicação. Então, você fica com medo de recusar uma reunião às 6h30, porque você fala, nossa, tá, tem um comunicado, mas se eu recusar, pode acontecer alguma coisa comigo. Vai pegar mal. Eu, hein? Então, além de criar esses programas, você tem que também conseguir passar essa confiança de que é legal, é importante, 6h30 sem encerrar seu dia, né? Exatamente. Exemplo arrasta, né? Exemplo arrasta, bem isso. Eu gostei da sua estratégia de falar com as secretárias, envolver a alta liderança, porque realmente cascateia, não tem jeito, né? É exatamente isso. Porque uma coisa, eu falo muito, né, quando a gente fala de CX, uma coisa é o patrocínio da alta liderança e outra coisa é a atitude da alta liderança, Exato. né? Porque é o que você falou, o exemplo arrasta. O discurso, eu vou olhar o discurso, eu vou olhar o exemplo. Ele tá fazendo uma coisa, eu vou seguir o exemplo, vou seguir o discurso dele, né? Exatamente. Então, esse é o desafio. Último tema aqui de pandemia ainda. Eu tive a percepção que esse buzzword Employee Experience, ele tomou uma proporção muito maior durante a pandemia, que eu acho por conta de tudo que a gente já conversou aqui. Você que está inserida nesse contexto, nessa disciplina, você acha que acelerou ou esse nicho de employee branding, de employee experience já vem antigo, bem antes da pandemia, e só a pandemia deu uma transformação, deu mais evidência para o termo? Olha, eu estava estudando uma pesquisa da Willis Watson Towers Willis, que fala exatamente sobre isso. Eles fizeram uma pesquisa muito interessante, porque a gente percebe que a pandemia ela pode ter não acelerado, mas ela trouxe essa questão do assunto anterior à tona, que é a saúde mental. Então, os RHs pararam para serem mais humanos em pensar em estratégias de saúde mental, que não é exatamente o Employee Experience. Tá. É uma parte dele, né? Apenas. Porque você pensar em todas as experiências, ela é muito ampla. E nessa pesquisa, ele traz 4 estágios, né, do Employee Experience. E qual que é o estágio avançado? É aquele que as empresas têm um Employee Experience transformador. E são poucas empresas que têm. A gente está falando de 1 em 10 nessa pesquisa. É muito pouco. Então, ele vem num movimento crescente. A pandemia ajudou com o tema qualidade de vida, com o modelo de trabalho, mas ainda tem muito a ser feito. Porque é sobre o Employee Experience, o transformador, é sobre você estar inserido numa estratégia do negócio junto com a tecnologia. E se essa estratégia de pessoas não está ali junto, você está ainda no básico, ou sem a estratégia. Então, tem o primeiro, são 4 pilares. O primeiro é aquele que nem tem a estratégia. O segundo é o básico, que está construindo a estratégia, não tem tecnologia. Os emergentes começam a ter alguma tecnologia e uma estratégia ali por trás, e o transformador, que é o top. Então, as empresas estão correndo atrás e querem acelerar, porque a gente está atrasado. Tá. Bastante atrasado. Na empresa que eu estou também, eu acho que muitas empresas estão correndo atrás disso e tentando estar cada vez mais inserida na estratégia do negócio para poder agregar valor. Então,
pegando isso assim, ao pé da letra para quem é de RH, quem ainda não tem, gente, business partner, né, que são as parceiras de negócio, está muito atrasado. Então, nem preciso falar de employee experience, eu posso falar de uma função dentro do RH que é você ter um business partner, que é quem vai atender algumas áreas e entender daquela área, da governança de estrutura, que vai ajudar na reposição de colaboradores, que vai ajudar na avaliação de entregas, né, em mérito, como que eu vou engajar os colaboradores, entender o turnover daquela área. Então, se você não tem alguém dedicado para isso, você está muito longe de conseguir entrar com uma estratégia de negócio junto com a de pessoas, porque você não tem ninguém que está lá entendendo o negócio. Então, as minhas BPs hoje é uma para a área comercial, uma para a área de tecnologia e produtos, e outra que atende as áreas de compliance, controladoria, áreas de back-office. Elas vivem o dia a dia dessas áreas, as dores que eles têm no dia a dia. Porque senão a gente não consegue nem começar a falar de estratégia. Sim. E como que você vê o mercado brasileiro em relação ao employer branding? A maturidade? O mercado brasileiro tem pouca literatura sobre isso, inclusive. Trouxemos Inclusive, aqui. temos o nosso livro aqui. Muito superficial ainda, muitas traduções ao pé da letra, então tudo que a gente pesquisa ainda vem de empresas como a Accenture, a WTW, que faz pesquisas recorrentes, e outros autores também que inspiram e trazem para a gente muita tendência. Então a gente busca muito fora do mercado brasileiro, adapta para cá. Até no livro eu conto um pouquinho, né, que eu aprendi muito com a área de clientes, porque o CX veio na frente. Ele, né, a área de clientes com NPS, as estratégias, ele veio muito à frente. Então, eu colei lá nessa área e falei assim, quero aprender sobre isso. Então, foi quando veio a ideia, inclusive, do meu capítulo, né, deixa eu falar, fusão do CX com EX. E como funciona isso, né? Que a gente achou muito interessante o título do seu capítulo, porque é lógico, quando a gente vê o tema CX, a gente vê muita coisa no mercado também, muita metodologia, frameworks, ideias, artigos lá fora e aqui também. No entanto, a gente, como até comunidade, a gente tenta evangelizar e tracionar as boas práticas disso. E quando a gente entrou em EX, a gente viu, pô, mas cadê o conteúdo? Né? A gente ficou... aí a gente falou, pô, é uma oportunidade também da gente conseguir tracionar esse tema que ajuda muito em CX. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que na verdade é retratar um pouquinho, resumidamente, só um pouquinho mesmo do capítulo, porque aí quem quiser pode adquirir o livro também e entender um pouco mais. Nossa, foi uma delícia escrever. Meu segundo livro como coautora, o primeiro também que eu escrevi, ele tinha a mesma temática, né? Então, tô escrevendo do mesmo conteúdo, gente. Tô especialista em EX. E traz pra gente uma visão, eu acho, de como que eu tentei colocar na prática, como que eu coloquei no livro a prática do que eu tenho vivido ao longo desses anos, né? Então, não tinha como não falar de CX, porque foi uma escola para mim. Uma escola justamente porque quando a gente vai buscar conteúdo, você quer buscar literatura. Exato. Você quer entender metodologia, framework, como que funciona isso. Que tecnologias que as pessoas usam, né? Como que é o NPS? Como que é a medição desse NPS? Então, para mim foi transformador. Hoje, a parceria que a gente faz na medição do eNPS interno é em parceria com a área de clientes. Então, eles têm a ferramenta, eu já uso a ferramenta interna, eles ajudam a montar as perguntas, a gente faz análise de dados, mas por trás tem toda uma parceria, um apoio junto com o time, então é muito bom. Mas o livro, gente, basicamente, ele vai falar de algumas experiências lá no Tribanco, dos desafios de implantar a métrica, que é uma das etapas. Então, quando eu trouxe o CX para a prática do EX, eu usei a mesma metodologia. Primeiro, né, conhecer o seu cliente, depois mapear a jornada, entender os momentos e por aí vai, né? Montar as métricas, fazer a avaliação e retornar esse ciclo. Então, tem muita teoria, mas é super funcional. Só que a gente tem que entender uma diferença básica, que colaborador não é cliente.
e que a gente tem que colocar aquilo que é relevante dentro do ponto de vista dos subsistemas de RH dentro dessa jornada. Senão você vai fazer uma salada mista muito grande. Então, quando você já monta a jornada, que eu acho que a etapa mais importante é entender onde que ela começa. Né? Então, a jornada começa quando o seu candidato vai procurar a sua empresa para se candidatar a uma vaga, ou quando você vai abordar ele. Aí começa a experiência, aí você monta toda uma jornada. Então, a mesma coisa no CX, né? Você vai entender onde que começa o cliente, né? Como que faz tudo isso. Como que você mantém os contatos, avalia, como que você dá os retornos para ele. Então, eu consegui, assim, o maior case de sucesso, eu acho que é a pesquisa, é a métrica. Porque no final das contas, eu tenho da prestação do que está acontecendo lá. Então, tem uma parte do capítulo que eu até conto que o presidente do banco chegou para mim e falou assim, Marcela, a gente está em pandemia. Antigamente era pesquisa de clima, né, uma vez por ano, e agora eu não consigo mais nem ter o calor do corredor. A gente precisa entender como é que está clima, engajamento, comprometimento das pessoas, precisa entender isso. Eu falei assim, eu tenho uma proposta. Então, eu cheguei lá em outubro, em dezembro, a gente fez a primeira NPS. Então, 3 vezes no ano, 2 anos e meio, eu estou na 7ª edição, e começou, gente, e como todo projeto, ele começa ok, às vezes com alguns erros, nem todas as medições possíveis de se fazer em análise depois, porque os dados importam muito, mas a gente foi evoluindo tanto que hoje o NPS, além dele ter entrado como indicador estratégico para a empresa, não entra para bônus nem nada, mas ele entra como indicador estratégico para a empresa, ele é transformador no que tange a análise de dados para a gente medir clima, engajamento, melhorias, respostas sobre os programas, a gente coloca pesquisas de pulso lá dentro. Então, assim, o maior aprendizado são com os dados e como você vai montar essa pesquisa com as perguntas, porque é incrível o que você pode tirar de resultado disso. Então, assim, a métrica dentro da experiência do colaborador, para mim, assim, ela é uma das coisas mais importantes, depois do mapeamento da jornada, é claro. Nossa, você trouxe um termo de métricas, né? Acho que é minha dúvida, a dúvida de grande parte da nossa audiência. Quais são as métricas de EX? Você falou do eNPS, existem outros KPIs que vocês monitoram também, que vocês cruzam com o eNPS para conseguir ter uma profundidade nas informações, ter uma profundidade na análise dos dados e conseguir criar iniciativas diferenciadas, que vai impactar de fato o colaborador, que vai impactar o negócio? Sim. Bruno, é muito importante, assim, a empresa que não tem dados hoje em qualquer área, ela não consegue fazer predição, fazer previsão, né? Só vai ficar olhando para o retrovisor e para trás. Então, a gente já tinha dashboard com algumas informações dos colaboradores, mas nenhuma delas relevante a ponto de fazer análises para conclusões e melhorias de programa. Então, ouvir, né, gente, o colaborador e ouvir o cliente também é uma base muito forte da experiência. Então, por isso que a pesquisa importa muito. A pergunta básica, né, para quem ainda não conhece, é de 0 a 10, como que você avalia, né, se você recomenda, no caso a empresa, como um bom lugar para se trabalhar. É a pergunta-chave. Só que essa nota, ela é muito superficial se você for avaliar só ela. Mas no final, ela é a métrica principal, né? Então, a nossa meta na empresa é 50. Foi 50 no primeiro ano, a gente atingiu, e agora é 52. Eu estou com 43 na última pesquisa. E que para a gente é bom porque, assim, quando a gente olha para uma nota que em um determinado momento foi ruim, a gente consegue ter tantos dados para analisar, entender o que aconteceu. Então, quando eu vou apresentar para o conselho, a nota já é ruim, eu sei que a reunião já não vai ser boa. Apresentar resultado negativo. Como que você vai explicar, né? Você tem que ter uma boa narrativa para contar essa história. Mas tá tudo bem, você tem que mostrar a realidade. Então, teve um dia que a gente cheguei na reunião do conselho, olha, a gente foi a pior nota que nós tivemos, a nota é essa, mas eu tenho, né, boas informações e análises para trazer para cá. Então, assim, o cenário não é tão ruim quanto parece. Por quê? Porque a gente já sabia. Mas como assim já sabia? Olha, por conta dessa situação que aconteceu, isso levou à queda da nota. Porque os colaboradores, eles escrevem, eles contam. E a gente joga também algumas perguntas de pulso. Então, a gente foi aprendendo ao longo da pesquisa. E essa jornada de aprendizado é muito importante, porque a gente agregou valor na pesquisa, trazendo comparações, por exemplo, com outros dados que eram totalmente imóveis, né? Então, quando eu te falo que quanto maior tempo de casa
pior a nota do colaborador, é cruzamento de dados de tempo de casa com a nota que cada um deu. Quando eu te falo que eu sei que a cultura de São Paulo, em determinado momento, a nota foi pior do que a de Uberlândia, é porque eu consegui abrir esses dados e eu tenho colaboradores por matriz. Então, aqueles dados básicos que a gente tem, eles funcionam quando você cruza com outras informações. Então, além dessas, a gente também pede categorias, né? A que você atribui essa nota? Porque se você joga de 0 a 10 e a pergunta aberta, você vai ter muita dificuldade em tabular os comentários. A gente mantém o comentário, mas a gente tenta também trazer alguma pergunta de pulso, e uma delas ficou sobre a categoria, né? Então, de 0 a 10 você deu sua nota, quais são as categorias que você atribui a sua nota? Seja a sua nota ruim ou boa. Então, a gente colocou elementos como cultura, salário, clima, liderança. E aí a gente consegue entender aquilo que vai melhorando, aquilo que vai piorando. Então, eu tenho hoje dados e bases comparativas de 7 pesquisas. Nessa última, a gente trouxe pesquisa sobre saúde mental. A gente já fez perguntas de pulso sobre assédio e as pessoas abriram, escreveram. Então, a cada pesquisa eu agrego valor com um tema que é o meu tema do momento, que é importante. A gente teve na primeira a pergunta, a gente agregou a liderança também junto. Então, eu faço medição da liderança, que é super importante, junto com o NPS. Só que a da liderança é 2 vezes no ano. Então, eu faço no início do ano, em março, que é a primeira, e depois no final do ano, em dezembro. E lá no Tribanco, a gente denominou 4 atributos para liderança. Então, os colaboradores aproveitam a pesquisa do NPS e também avaliam seu líder. E a gente tem um processo de transparência no retorno, no feedback dessa pesquisa. Então, eu abro para conselho, comitê executivo, abro no fórum de líderes, faço toda a análise para liderança, e depois cada BP é responsável por desdobrar como é que está a sua área. Então, os highlights, comentários, né, pontos específicos da sua área vão lá nesse estudo e ele é apresentado ali naquele momento. Então, assim, é muito rico porque o colaborador ele tem visto o resultado e o retorno disso. E os programas que a gente vem apresentando também e que vem crescendo ao longo do tempo. Então, a gente pede para ele avaliar. Olha, como que foi sua avaliação nesse ciclo do programa do Jeito Leve de Ser? Né? A gente trouxe mais esse benefício. Como que você avalia? A gente também lembra o colaborador, né, gente? Porque a gente tem na reincidência da memória só aquilo que aconteceu de ruim. Exato. Né? De bom a gente esquece rapidinho, então a gente faz questão de lembrar. Então, quando chega a devolutiva do NPS, a gente fala assim, olha, a gente gestão entregou tais programas, tá. Como que você avalia, né, isso? Até para medir aquela iniciativa, né? Se foi produtivo, se não foi produtivo, se mantém, se não mantém, né? Exatamente. É muito importante você lembrar, ter um bom plano de comunicação. Então, agora nesse último NPS, a gente achou que a nota iria ser muito ruim. Por quê? Porque a gente estava num momento de retorno ao trabalho presencial. Então, aquele híbrido, meia boca, né? Aquele híbrido para 3, 4 dias. Então, a gente estava nesse momento de comunicar para os colaboradores isso. E a gente achou que ia ter um impacto muito grande, e não teve. Então, eu já estava preparada para ir para a reunião de final de ano com o conselho e falar assim, a nota caiu, porque o modelo de trabalho mudou. Mas não, ela se manteve dentro da perspectiva que a gente achou que teria. E a gente teve resultados assim, muito positivos. Eu digo que quem ainda não fez, gente, pesquisa de NPS, começa. Você vai aprendendo com essa jornada e você vai agregando informações para ter comparações, para ter predições, para entender como que as suas ações, de fato, agregam valor. Então, se eu pudesse resumir assim, uma frase, o que é a mentalidade de Employee Experience dentro da área de pessoas, é como que você agrega valor para o seu colaborador e como que ele te avalia. Porque não basta você achar que está entregando. Sim. Ele vai te contar se ele está realmente satisfeito com aquilo ou não, se você realmente entrega valor ou não. Marcela, conta um pouquinho para a gente como vocês se organizam para isso, por exemplo. A gente está falando de métricas, né? Então, o time recebeu todas as informações. E como é a governança disso lá dentro? Como vocês identificam que, precisamos ter atenção nisso aqui, agora a gente vai aterrissar em um desenvolvimento de um programa ou criar uma iniciativa específica? Como que é isso?
Olha, é tão dinâmico que é muito volume de informação. Então, a gente fica assim, esperando essa pesquisa sair, tem uma governança. Uhum. A gerente da área de recrutamento e seleção, de treinamento, ela é responsável por isso. Então, ela faz do início ao fim. É uma gerente muito especial, porque ela ama, esse é o filho dela, o NPS, ela que começou. Legal. Então, ela vai do início até o fim, ela faz análise de dados, ela é responsável, inclusive, pelo anonimato das informações. Então, quando os BPs recebem o material, eles não têm informação do colaborador. Então, isso é algo que a gente também... Ela fica assim no pé, Marcelo, a gente tem que garantir o anonimato para as pessoas responderem. Então, foi muito importante esse ponto. E essa governança faz toda a análise, a gente recebe esse estudo, ela apresenta, e muitas vezes a gente começa a trocar. Nossa, que legal, agregou essa informação, poderia ter outras informações que a gente poderia avaliar. E a gente vai crescendo com isso, agregando mais coisas e entendendo principalmente as áreas que estão mais necessitadas. Então, gente, gestão tá sempre com a nota muito boa, tá, gente? Daí a gente mantém ali uma média de 80, 85, essa última pesquisa. Eu tô bem. Então a gente faz o seguinte, essa área, ela tá bem, tá tudo certo. A gente faz o feedback e ok. Só que tem áreas que chegam a ter nota negativa. Tem áreas com notas muito críticas. Então a gente vai trabalhar essas áreas, porque quando eu vou dividir vamos supor, deu 43, a nota tribanco. Mas aí eu divido por áreas, por diretorias. Então, tá, como é que tá a área de clientes, a área de tecnologia, a área de gestão, controladoria, jurídico. E cada área, com o seu head, tem a sua nota. Depois eu consigo desdobrar por líder. Com lideranças que tem até 4 pessoas. Com menos de 4 amostras, a gente não abre por conta do anonimato. E aí a gente percebe claramente aonde precisa atuar. Então, automaticamente também a gente foi entendendo algumas ações. Como, por exemplo, a Fox Group, que é uma coisa super, né, marketing e RH faz muito. Uhum. Então, uma nota ruim, ela vai te trazer alguma coisa. Você vai ler todos os dados, mas ainda assim vai ficar faltando. Mais uma vez, você precisa fazer o quê? Ouvir as pessoas. Então, a gente faz Fox Group, a BP chama os colaboradores para conversar e a gente é transparente. Olha, a gente está aqui porque a nota da área foi menos 9. Conta pra gente, o que está acontecendo? Porque tem um viés, né, de que a liderança é ruim. Automaticamente a gente cria assim, uma NPS da área é o líder. Opa, já tem um olhar crítico. E nem sempre porque a experiência dele é sobre a empresa. Então tem muitas coisas que são um reflexo do que está acontecendo no momento da empresa, de algo bem específico que não necessariamente é a liderança. Então a gente tenta separar isso muito bem para não ter esse julgamento num primeiro momento. Quando a gente vai aprofundando, naturalmente o líder, a gente sabe que ele tem uma relevância muito grande na experiência do colaborador, mas nem sempre a gente pode categorizar assim. Então, além disso, a gente tem um outro programa que chama Papo Aberto. E aí, quando a gente teve a pior nota do NPS, a gente criou o Papo Reto. E o Papo Aberto é com o presidente, o Papo Aberto é com o Ricardo Batista. Então, a área vai para lá, senta com ele num happy hour com cerveja. Legal. E a papo aberto. Deixa todo mundo leve e papo aberto. Esse pode porque começa às 5 horas, então a gente já programa para o pessoal ir até um pouquinho mais tarde. E aí no Papo Reto, a gente trouxe uma outra experiência também desse programa, que é com o presidente, para a gente entender melhor algumas coisas. E aí teve essa experiência com uma área que tinha nota muito ruim. A gente já entendia, teve mudança de gestor, a área tinha passado por processos. Cada área vive um momento dentro da empresa também, e isso é importante entender. Às vezes um turnover muito grande, isso impacta a experiência daquelas pessoas. Então, é onde a gente tem que atuar. E aí a gente trouxe, nesse ano, o Papo Aberto sem a liderança. Falou assim, olha, líderes, vocês ficam aí, a gente vai ter o Papo Aberto só com os colaboradores. Pode ser que assim a gente discute mais. Uhum. E o resultado foi muito bom. As pessoas não se sentem à vontade Legal. com os líderes, não é sobre isso. É sobre apenas o líder não estar lá e ele ficar ali junto com os colaboradores sem ter que pensar tanto. Uhum. Porque, naturalmente, você está num papo aberto com o presidente ou com o seu líder do lado, você vai pensar um pouco mais antes de falar. E a gente está lá para ouvir, né, as pessoas. E também no aprendizado, ao longo do Papo Aberto, essa gerente que é responsável pelo programa, ela trouxe uma experiência muito boa com o time, que é usar uma ferramenta para as pessoas ficarem mais à vontade. Então, é difícil você chegar lá e falar assim, ei, conta, né? A experiência tá ruim, o que tá acontecendo?
Ninguém, gente, abre o coração e começa a falar tudo. É. Então, alguns começam a falar, o movimento vem, outros trazem também pontos importantes. Mas a gente trouxe uma ferramenta que era assim, o que a gente está mandando bem e o que não está mandando bem. Então, na ferramenta, ele faz a leitura do que a Code escreve. Então, ele ainda tem um anonimato. E aí começa a aparecer as palavrinhas-chave, né? Liderança, modelo de trabalho. Aí a gente captura isso de uma forma mais leve e fala, então vamos falar de modelo de trabalho, que apareceu aqui. Uhum. Então, assim, é muito gostoso viver essa experiência e ir agregando dentro daquilo que você pode deixar seu colaborador com uma experiência melhor. Em cada programa, em cada momento. Então, é Não, isso. bem interessante. Eu estava contando, eu estava imaginando, mas como que vai garantir o anonimato? Como que essas pessoas vão falar o que elas estão sentindo, né? Porque uma coisa é você responder uma pesquisa e ninguém tá vendo, né? Então, se é aquele medo de, vou falar mal do meu líder, ele vai ver e vou ser demitido amanhã. Então, achei fantástico esse cuidado que vocês tiveram para conseguir captar de fato a voz genuína do colaborador, entender o que está acontecendo, né? E dar essa oportunidade para eles falarem, E eu acho, e também só acrescentando o cuidado em captar de outras formas também, né? Então, não ficar preso só naquela pesquisa específica, mas buscar outras iniciativas para entender cada vez mais a dor daquele colaborador. Muito interessante. Esses grupos vocês fazem de quanto em quanto tempo? É também de... Olha, quando sai a pesquisa, a gente começa já a se programar, porque vai vir algumas áreas que vão necessitar dessas ações, né? Tá. Então, depende do resultado de cada área. Então, a cada 3 vezes no ano, a gente tem essas ações pontuais. E elas variam, né? Não é só o Focus Group ou o Papo Aberto, mas dentro da metodologia do Papo Aberto já é programado na agenda do presidente aquelas áreas que não estão boas para poder conversar. Teve um outro aspecto também, gente, que foi muito legal, que a gente descobriu numa pesquisa de NPS sobre cultura, né? São Paulo estava sentindo muita falta de conhecer Uberlândia, porque a gente contratou nos últimos 2 anos, só a área de tecnologia, acho que 70% dos colaboradores foram contratados durante a pandemia por conta do alto turnover. E aí a gente estava num papo aberto, o Ricardo com a área de riscos, a área cibersegurança, essa área toda de prevenção à fraude, e a gente criou uma área muito grande, não existia essas áreas, né? E aí, numa pesquisa, eles falaram, sobre cultura, né? A gente não conhece a empresa e tal. Chegou no final do ano, a gente montou um programa Cultura Tri, montamos um busão, a galera veio pra cá e fizeram uma imersão de 1 semana. Olha, que legal. Gente, eles, assim, deram depoimentos, a gente foi receber eles lá no dia, né? E muita gente de São Paulo, porque são 2 andares aqui, que não se conhecia, nem sabia que eles trabalhavam aqui, porque como reveza muitos dias, chega lá, fica trabalhando, eles, nossa, a gente conheceu tanta gente que a gente não conhecia de São Paulo. Eu falei assim, opa, peraí, o programa deu um resultado muito bom, onde eu nem imaginava, capturamos isso. E depois aqui em Uberlândia também. Então, assim, foi um resultado muito legal, um custo-benefício fantástico para a empresa, porque a gente realmente não conseguia trazer eles antes. Sim. Então, deu essa brechinha e a gente falou assim, opa, Cultura Tri, São Paulo, Uberlândia, conexão. Que legal. No CX, a gente tem muito aquelas discussões, né? O que move a transformação é a culturia, é a mudança cultural, é o apoio da liderança. Existem algumas barreiras mais claras no CX. No EX, quais são as barreiras para vocês conseguirem fazer essa transformação acontecer, para acelerar essa transformação? A cultura é a principal barreira. Ela é um grande desafio. A cultura, aquela frase famosa do Peter Drucker, né? Devora a estratégia no café da manhã. Realmente, você não consegue executar nenhuma estratégia se você não tem uma cultura forte, né? E tanto que o modelo de trabalho, eu estava lendo essa reportagem, ele falava muito sobre isso, né? O modelo de trabalho híbrido dos 4 dias é uma falsa, flexibilidade para o colaborador, para aquelas empresas que não têm uma cultura forte. E quando eu falo que não tem cultura forte, eu não estou fazendo aqui juízo de valor de bom ou ruim. Eu estou falando que uma cultura forte, ela precisa de confiança, né? Ela precisa de líderes maduros que conseguem fazer a gestão da produtividade e não da gestão de horas, a gestão das entregas. E muitas empresas, né, brasileiras, não estão preparadas porque não viveram isso.
Então, as lideranças precisam ser desenvolvidas constantemente. É um tema... eu lembro quando eu cheguei na empresa, os programas, eles estavam muito... assim, não estavam acelerados, não tinha uma profundidade de continuação, trabalhar uma coisa no próximo ano, continuar. Então, é algo que eu tenho patrocínio do presidente do conselho, dentro do orçamento, de pessoas, liderança, coaching para os líderes. Pensa, eu tenho 105 líderes, né? Eu trabalho com eles na maior parte do meu tempo, os BPs com eles. O programa de desenvolvimento começa março, tá aí, vai até o final do ano, e eles participam, assim, ativamente. Porque se a gente não prepara as lideranças para os desafios que tem, a gente não consegue mudar e transformar a cultura. E eu falo muito assim, que a cultura, ela é responsabilidade, claro, de um grupo pequeno, igual a estratégia, que você vai definir a sua cultura desejada, você tem aquilo que é de muito tempo, que é assim, você não muda porque é a essência da empresa, mas tem coisas que são necessárias mudar para a empresa sobreviver, né? Então, isso faz parte de uma estratégia que tem que ser definida de cultura. Depois você tem que cascatear para a liderança, e essa liderança vai cascatear para os colaboradores, mas uma área de pessoas, ela consegue, através de um bom plano de comunicação e de programas estruturados, também garantir esse movimento de cultura, onde os colaboradores também são responsáveis por isso. Porque todos nós somos, num certo grau, dependendo da sua responsabilidade. Então, a gente tenta trabalhar muito isso lá. Colaborador, se a cultura é ruim, o que você está fazendo para essa cultura ser melhor? O que é ruim nessa cultura? Então, tanto que nesses últimos 2 anos, eu não consegui trabalhar com o tema cultura. Nossa, Marcela, mas vocês fizeram tantas coisas e a cultura nada. Estruturalmente falando, tá? Assim como eu mexi nas bases estruturais de alguns subsistemas, como a avaliação de desempenho. A gente mudou radicalmente a avaliação de desempenho. Então, numa empresa que não tinha mérito, não tinha um ciclo de gente, onde o resultado era uma meritocracia. Então, hoje a gente faz isso 2 vezes no ano. Então, os colaboradores sabem que, né, dentro da avaliação deles, eles podem ter esse mérito. Mas a empresa não está bem, ela não consegue dar um mérito nesse ciclo para os melhores. Às vezes não vai os 3 quadrantes lá do top performance, né? Mas vai só o B9, que é o top do top. Então, às vezes a gente não consegue fazer o mérito do aumento do salário, mas eu faço um mérito em prêmio. Então, a gente tem trabalhado de várias formas para poder garantir essa meritocracia das pessoas ao longo do tempo, que é uma coisa que se perde muito fácil. Essa parte de estrutura, gente, de salário, de tabela salarial, ela pode quebrar uma empresa, porque o mercado agora, por exemplo, com tecnologia, exigiu altos patamares de salário em tecnologia, salários absurdos. E agora vai acontecer a troca. Então, naturalmente, a estratégia é olhar para salários maiores e fazendo alguns ajustes. É claro que para pessoas chaves não, mas isso naturalmente acontece e é cíclico, é do mercado, né? Por isso que a gente faz pesquisa de salário a cada 2 anos. Então, eu trabalhei muito com esses temas estruturais e agora a gente vai trabalhar fortemente com a cultura, identificando principalmente o que os colaboradores veem como ponto forte. Então, para o meu trabalho de employer branding, Marcela, você não fez isso? Eu não fiz a pesquisa com o colaborador. A gente estava construindo bases sólidas para eu criar meu MVP, para poder dizer o que eu tinha. Então, agora eu vou para um segundo nível, que é, colaboradores, como que vocês veem essa cultura? Então, a gente vai ter uma pesquisa estruturada e a gente trabalhou junto com a área de marketing, porque a gente estava fazendo a transformação também da nossa marca, identificando os atributos da marca do Tribanco, comunicando de forma uniforme, tanto para o cliente quanto para o colaborador. Então, é um trabalho que eu falei assim, opa, vamos esperar. Então, a estratégia, ela vem de você entender o contexto da sua organização e falar, não sou eu primeiro, peraí, marketing está ajustando, a gente até capturou a mesma empresa para poder fazer esse trabalho, e agora, sim, eu vou conseguir aprofundar em cultura, que é um tema muito importante para entender como que os colaboradores vêm e para a gente evangelizá-los de que cada um é responsável pela sua cultura. A partir do momento que você recusa uma reunião das 6h30, a partir do momento que você também faz um feedback para um colega seu e não joga essa responsabilidade só para o seu líder, você está mudando. Quando você entra numa reunião com um jeito mais leve, quando você entra com material estudado e preparado, quando você não ataca o colega do lado, você está mudando e construindo uma cultura forte. Então, eu penso que é sobre isso. O fazer parte, né? O sentir parte daquela cultura, né? Então, eu tenho minha responsabilidade, você tem a sua, mas juntos a gente está mudando o todo, né? E engajamento é isso, quando você se sente parte, quando você coloca um pedaço do seu tijolinho ali,
você fala, eu faço parte disso. E aí seu engajamento, ele é muito maior, né? É. E trabalhar com engajamento, que é outro mito, né? A gente fala Sim. do marca empregadora, do engajamento e do employee experience, né? Gente, o engajamento são pílulas. Ele é aquilo que você tem que trabalhar todos os dias através de programas impulsionais mesmo. Ou seja, como que o seu colaborador se sente parte do resultado da empresa. É no mérito, é com bônus, é num programa que ele participa, que ele desenvolve, é num projeto de intraempreendedorismo. A gente vai lançar um agora esse ano, fantástico, da lojinha do Tribanco, que eram os colaboradores dando as ideias e trabalhando nesse projeto. Então, a gente vai fazer isso, porque senão você não movimenta, você não tem engajamento, as pessoas não idealizam propósito sem desafio, e sua marca nunca vai ficar forte se você não trabalhar com todos esses pontos juntos. E, mais uma vez, Employee Experience é tudo isso. O resto é meio, o Employee Experience é o fim. Legal. E não acaba nunca, né? E não acaba nunca. Todo dia você tem que estar pensando em coisas novas, como construir. Ele é o fim, não acaba nunca, e É. você tem que estar realizando melhorias contínuas e agregando valor sempre. Legal. Excelente. Gente, a gente está chegando ao nosso final desse podcast, muito bom, né? A gente conversar. Os mineiros, né? Eles têm essa essência de uma conversa boa, né? Só faltou um pão de queijo aqui. Um cafezinho. A gente, ó, tem que se preparar melhor, né, Brunão, a gente aqui. Mas antes da gente encerrar, Marcela, eu queria fazer uma pergunta para você. Para quem tá na área de RH, para quem tá na área de CX, que já tem ações de EX, ou que quer iniciar um trabalho de EX dentro da sua empresa, independente, assim, se é uma pequena, uma média ou uma grande empresa. Qual dica você daria para essa pessoa? Boa, vai a dica aí, gente. Comece escutando o seu colaborador. Faça isso. Escute ele. Você tem 5 colaboradores, escute ele. E se prepare para isso. Monte aí algumas perguntas, porque depois você vai precisar desses dados para mostrar. Não precisa nem falar que vai ser o INPS, que tem uma nota. Comece escutando, monta um questionário estruturado para você entender as dores, ouvir as pessoas e começar a ter ações que vão gerar valor, que vão trazer maior produtividade, felicidade e resultado direto na veia, para o negócio mesmo. Legal, show de bola. Gente, vamos encerrando aí o nosso episódio. É super prazer estar aqui com vocês. E para quem quiser te seguir, Marcela, assim, Olha só, no redes LinkedIn, sociais. no Instagram, se você quiser compartilhar. Vamos lá, meu Instagram, ele tá pouco movimentado, mas pretendo voltar esse ano, marcelapimenta.me no Instagram. E meu LinkedIn, Marcela Pimenta. Siga lá que eu coloco sempre alguns cases, compartilho matérias de Employee Experience, texto e o que eu ando aprontando no Tribanco. Legal, Boa. show de bola. Brunão, as suas redes? Bom, Amigos CX, nossa comunidade, não deixa de seguir tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E meu LinkedIn, Bruno Guimarães. Então, tô lá sempre postando coisa de EX, enfim, siga e sempre um prazer conversar. Marcela, obrigado aqui por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco nessa manhã. Foi um prazer enorme bater esse papo contigo. E você, obrigado aí pela nossa audiência, por estar conosco. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho ali para não perder nenhum episódio. Toda quarta-feira tem um lançamento de um episódio novo. Toda quarta-feira, meio-dia. Exatamente. E quem quiser me seguir, Cristiano, com CH, bem no final, tanto no Instagram como também no LinkedIn. Gente, muito obrigado pela presença de vocês e até lá.